muito bem, temos notícias de última hora do Reino Unido e da família real. A família real britânica foi abalada nos últimos dias por uma onda de especulações em torno do príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William. Outrora, uma figura querida que encantava o público com suas travessuras, o jovem príncipe agora está sendo descrito inesperadamente em termos surpreendentemente novos e pouco lisonjeiros, instável, difícil de controlar e inadequado para o futuro da monarquia. De uma criança que outrora roubava a cena, Louise tem desaparecido cada vez mais dos grandes eventos públicos. Quando aparece, é geralmente por um breve instante, antes de ser rapidamente conduzido para longe, sempre acompanhado de perto, como se necessitasse de supervisão ou segurança especiais. Essa ausência intrigante alimentou crescentes suspeitas. Nas redes sociais, vídeos antigos estão sendo editados e reformulados em contextos suspeitos, levando muitos a questionar se o que o público vê é genuíno ou parte de uma narrativa cuidadosamente orquestrada nos bastidores do palácio. Em meio a uma série de vazamentos chocantes, um nome continua surgindo no centro dessa aparente campanha de transformação de imagem, a Rainha Camila. Segundo fontes próximas à família, o príncipe William nunca esteve tão furioso e, segundo relatos, começou a tomar medidas discretas, porém decisivas, que estão causando tremores na família real. Será que a Rainha Camila está mesmo por trás dos esforços para retratar o filho de William como um problema a ser marginalizado? E até onde o futuro rei está disposto a ir para proteger Louis no que parece ser uma luta de poder implacável? Em fevereiro de 2026, Londres foi assolada por um vórtice polar atípico. A mudança abrupta no clima não só deixou o céu britânico num tom cinzento e monótono, como também lançou uma sombra de melancolia sobre os corredores que já eram silenciosos e rigidamente formais. Na suíte infantil, o pequeno príncipe Louis, o filho mais novo e mais espirituoso do príncipe William, lutava contra uma febre prolongada. Aos 7 anos, Louis sempre fora a personificação da vitalidade, uma explosão de vida que rompia com os rígidos protocolos da monarquia. Mas o frio intenso havia dissipado suas travessuras habituais. O menino jazia encolhido, sob grossos cobertores, as bochechas coradas pelo calor. Os olhos cansados se fechavam ocasionalmente num sono delirante. O choro de Louis começou no meio da noite. Primeiro soluços baixos e entrecortados, depois um choro longo e incessante que se recusava a parar. Na imensidão do palácio, onde cada passo era medido e deliberado, aquele choro parecia uma rebelião invisível. As babás, mais experientes mulheres que haviam criado gerações de membros da realeza, se viram impotentes. Elas se revezavam aplicando compressas frias e cantando as antigas canções de ninar. No entanto, Louis parecia surdo a tudo. Estava preso dentro de uma gaiola de vidro de dor e exaustão, reagindo apenas tapando os ouvidos ou afastando qualquer um que tentasse tocá-lo. Para os funcionários leais, aquela cena foi de partir o coração. Para os olhos ambiciosos que observavam das sombras, ela carregava uma conotação bem diferente. Nesse ambiente, a presença da Rainha Camila chegou carregada de implicações. Após décadas dedicadas a se transformar da mulher mais odiada da Grã-Bretanha na consorte ao lado do rei Charles à frente da monarquia, Camila forjou uma compostura quase assustadora. Ela entendia melhor do que ninguém que naquele palácio o poder residia não apenas na coroa em si, mas em quem controlava as narrativas da sucessão. Seu relacionamento com a família de William nunca ultrapassou o mínimo de cortesia superficial. O distanciamento remontava a feridas que nunca cicatrizaram completamente após a morte da princesa Diana.
e que só se aprofundaram com os abalos provocados pelo livro de memórias do príncipe Harry Spare em 2023. Camila permaneceu uma observadora atenta e discreta, exercendo considerável influência sobre o círculo interno da opinião pública. Naquela manhã, ela caminhou pelo corredor em direção ao quarto de Louis West. Parou em uma janela alta, com vista para o pátio interno, onde o vento uivava entre os galhos nus. De algum lugar distante, os gritos de Louise romperam mais uma vez o silêncio matinal. Um assessor de imprensa próximo aproximou-se de cabeça baixa para dar uma reportagem, mas Camila ergueu uma das mãos num pequeno gesto de silêncio. Ela ficou ali, parada, com os olhos semicerrados em pensamentos. Sua mente não estava na saúde da criança. Estava repassando a linha de sucessão mais uma vez. Louis era o quarto, depois do pai, depois de George, depois de Charlotte. Suficientemente perto para importar suficientemente longe para ser silenciosamente apagado caso algum rótulo de instabilidade se fixe. A fragilidade que ele demonstrava com febre, o sofrimento excessivo que as babás acabavam de descrever. Camila arquivou tudo como informação preciosa. Ela se lembrou do jubileu de platina, quando as travessuras atrevidas de Louis na varanda do Palácio de Buckingham encantaram o mundo. Naquela época chamavam isso de inocência, mas Camila sabia que com uma simples mudança de perspectiva, a inocência poderia facilmente se transformar em comportamento descontrolado. Ela girou o anel no dedo lentamente. Um tique familiar sempre presente quando ponderava sobre uma estratégia de longo prazo. De onde estava, podia ver a figura de William entrando apressadamente no quarto do filho. O cansaço e a preocupação estavam estampados em seu rosto após mais uma noite em claro. William sempre lutara para proteger os filhos dos holofotes da mídia, uma batalha que parecia cada vez mais inglória na era digital. Camila permitiu-se um sorriso discreto, um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Ela sabia que a maior vulnerabilidade de qualquer pai era o medo pelo futuro do filho. Não precisava entrar na sala. Já tinha visto o que precisava ver. Já tinha ouvido o que precisava ouvir. Um cálculo silencioso começara na mente de uma mulher que sobrevivera a todas as ascensões e quedas que o poder lhe impunha. Em seu mundo, a febre de uma criança nunca era apenas uma doença. Era o primeiro passo de uma transformação. No quarto do doente Louis, finalmente adormeceu, num sono agitado, com as mãozinhas ainda agarradas à barra da camisa do pai. O menino não fazia ideia de que, enquanto a febre consumia seu pequeno corpo, outra tempestade, muito mais feroz e venenosa, já se formava nos corredores sombrios do poder, onde a compaixão sempre fora o luxo mais raro de todos. Nas semanas que se seguiram, quando a febre de Louis finalmente cedeu, outro tipo de vírus começou a se espalhar das profundezas do palácio. Um vírus invisível, porém, muito mais destrutivo. Era o silêncio do cálculo e as lacunas de informação cuidadosamente arquitetadas. Louis começou a desaparecer das listas de membros da família real que compareciam aos compromissos tradicionais do início do ano. Enquanto George e Charlotte pareciam serenos e confiantes, o espaço vazio ao lado deles tornou-se uma grande incógnita, tanto para o público quanto para os observadores da realeza. Nenhum comunicado oficial jamais explicou a ausência. Em vez disso, começaram a surgir vazamentos na forma de sussurros anônimos. Camila, com o instinto aguçado de alguém que passou metade da vida influenciando a opinião pública, deu seus primeiros passos deliberados. Ela nunca falou diretamente. Em vez disso, confiou em pequenos gestos carregados de significado. Durante um chá da tarde,
Muito bem, temos notícias de última hora do Reino Unido e da família real. A família real britânica foi abalada nos últimos dias por uma onda de especulações em torno do príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William. Outrora, uma figura querida que encantava o público com suas travessuras, o jovem príncipe agora está sendo descrito inesperadamente em termos surpreendentemente novos e pouco lisonjeiros, instável, difícil de controlar e inadequado para o futuro da monarquia. De uma criança que outrora roubava a cena, Louise tem desaparecido cada vez mais dos grandes eventos públicos. Quando aparece, é geralmente por um breve instante antes de ser rapidamente conduzido para longe, sempre acompanhado de perto, como se necessitasse de supervisão ou segurança especiais. Essa ausência intrigante alimentou crescentes suspeitas. Nas redes sociais, vídeos antigos estão sendo editados e reformulados em contextos suspeitos, levando muitos a questionar se o que o público vê é genuíno ou parte de uma narrativa cuidadosamente orquestrada nos bastidores do palácio. Em meio a uma série de vazamentos chocantes, um nome continua surgindo no centro dessa aparente campanha de transformação de imagem, a Rainha Camila. Segundo fontes próximas à família, o príncipe William nunca esteve tão furioso e, segundo relatos, começou a tomar medidas discretas, porém decisivas, que estão causando tremores na família real. Será que a Rainha Camila está mesmo por trás dos esforços para retratar o filho de William como um problema a ser marginalizado, e até onde o futuro rei está disposto a ir para proteger Louis no que parece ser uma luta de poder implacável? Em fevereiro de 2026, Londres foi assolada por um vórtice polar atípico. A mudança abrupta no clima não só deixou o céu britânico num tom cinzento e monótono, como também lançou uma sombra de melancolia sobre os corredores que já eram silenciosos e rigidamente formais. Na suíte infantil, o pequeno príncipe Louis, o filho mais novo e mais espirituoso do príncipe William, lutava contra uma febre prolongada. Aos 7 anos, Louis sempre fora a personificação da vitalidade, uma explosão de vida que rompia com os rígidos protocolos da monarquia. Mas o frio intenso havia dissipado suas travessuras habituais. O menino jazia, encolhido, sob grossos cobertores, as bochechas coradas pelo calor. Os olhos cansados se fechavam ocasionalmente num sono delirante. O choro de Louis começou no meio da noite. Primeiro soluços baixos e entrecortados, depois um choro longo e incessante que se recusava a parar. Na imensidão do palácio, onde cada passo era medido e deliberado, aquele choro parecia uma rebelião invisível. As babás, mais experientes mulheres que haviam criado gerações de membros da realeza, se viram impotentes. Elas se revezavam aplicando compressas frias e cantando as antigas canções de ninar. No entanto, Louis parecia surdo a tudo. Estava preso dentro de uma gaiola de vidro de dor e exaustão, reagindo apenas tapando os ouvidos ou afastando qualquer um que tentasse tocá-lo. Para os funcionários leais, aquela cena foi de partir o coração. Para os olhos ambiciosos que observavam das sombras, ela carregava uma conotação bem diferente. Nesse ambiente, a presença da Rainha Camila chegou carregada de implicações. Após décadas dedicadas a se transformar da mulher mais odiada da Grã-Bretanha na consorte ao lado do rei Charles à frente da monarquia, Camila forjou uma compostura quase assustadora. Ela entendia melhor do que ninguém que naquele palácio o poder residia não apenas na coroa em si, mas em quem controlava as narrativas da sucessão. Seu relacionamento com a família de William nunca ultrapassou o mínimo de cortesia superficial. O distanciamento remontava a feridas que nunca cicatrizaram completamente após a morte da princesa Diana.
e que só se aprofundaram com os abalos provocados pelo livro de memórias do príncipe Harry Spare em 2023. Camila permaneceu uma observadora atenta e discreta, exercendo considerável influência sobre o círculo interno da opinião pública. Naquela manhã, ela caminhou pelo corredor em direção ao quarto de Louis Weiss. Parou em uma janela alta, com vista para o pátio interno, onde o vento uivava entre os galhos nus. De algum lugar distante, os gritos de Louis romperam mais uma vez o silêncio matinal. Um assessor de imprensa próximo aproximou-se de cabeça baixa para dar uma reportagem, mas Camila ergueu uma das mãos num pequeno gesto de silêncio. Ela ficou ali, parada, com os olhos semicerrados em pensamentos. Sua mente não estava na saúde da criança. Estava repassando a linha de sucessão mais uma vez. Louis era o quarto depois do pai, depois de George, depois de Charlotte. Suficientemente perto para importar, suficientemente longe para ser silenciosamente apagado caso algum rótulo de instabilidade se fixe. A fragilidade que ele demonstrava com febre, o sofrimento excessivo que as babás acabavam de descrever. Camila arquivou tudo como informação preciosa. Ela se lembrou do jubileu de platina, quando as travessuras atrevidas de Louis na varanda do Palácio de Buckingham encantaram o mundo. Naquela época chamavam isso de inocência. Mas Camila sabia que com uma simples mudança de perspectiva, a inocência poderia facilmente se transformar em comportamento descontrolado. Ela girou o anel no dedo lentamente. Um tique familiar sempre presente quando ponderava sobre uma estratégia de longo prazo. De onde estava, podia ver a figura de William entrando apressadamente no quarto do filho. O cansaço e a preocupação estavam estampados em seu rosto após mais uma noite em claro. William sempre lutara para proteger os filhos dos holofotes da mídia, uma batalha que parecia cada vez mais inglória na era digital. Camila permitiu-se um sorriso discreto, um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Ela sabia que a maior vulnerabilidade de qualquer pai era o medo pelo futuro do filho. Não precisava entrar na sala. Já tinha visto o que precisava ver. Já tinha ouvido o que precisava ouvir. Um cálculo silencioso começara na mente de uma mulher que sobrevivera a todas as ascensões e quedas que o poder lhe impunha. Em seu mundo, a febre de uma criança nunca era apenas uma doença. Era o primeiro passo de uma transformação. No quarto do doente, Louis finalmente adormeceu, num sono agitado, com as mãozinhas ainda agarradas à barra da camisa do pai. O menino não fazia ideia de que, enquanto a febre consumia seu pequeno corpo, outra tempestade muito mais feroz e venenosa já se formava nos corredores sombrios do poder, onde a compaixão sempre fora o luxo mais raro de todos. Nas semanas que se seguiram, quando a febre de Louis finalmente cedeu, outro tipo de vírus começou a se espalhar das profundezas do palácio. Um vírus invisível, porém, muito mais destrutivo. Era o silêncio do cálculo e as lacunas de informação cuidadosamente arquitetadas. Louis começou a desaparecer das listas de membros da família real que compareciam aos compromissos tradicionais do início do ano. Enquanto George e Charlotte pareciam serenos e confiantes, o espaço vazio ao lado deles tornou-se uma grande incógnita, tanto para o público quanto para os observadores da realeza. Nenhum comunicado oficial jamais explicou a ausência. Em vez disso, começaram a surgir vazamentos na forma de sussurros anônimos. Camila, com o instinto aguçado de alguém que passou metade da vida influenciando a opinião pública, deu seus primeiros passos deliberados. Ela nunca falou diretamente. Em vez disso, confiou em pequenos gestos carregados de significado. Durante um chá da tarde.